Tá tudo certinho aí, gente? Vocês estão vendo? Beleza. Então, galera, mais uma gestão aí que eu vou estar me candidatando para continuar na diretoria. E, cara, dessa vez eu vou para a vice-presidência. Já adianto que a minha ideia aqui nessa gestão é estar nesse cargo, mas sempre em conjunto com a presidente, né, da área. Então, assim, tudo que eu for apresentar aqui, em menor ou maior escala, a ideia é que a gente faça de maneira conjunta. Eu vou passar para a próxima fase, para a próxima parte. E aí, para isso, eu elenquei, não que sejam as únicas questões da empresa, mas eu gosto de organizar a minha proposta a partir de uma sistematização. E aí eu elenquei os desafios que eu vejo para a minha gestão. Não que eles vão sanar todos os problemas que há ou as questões que tem para crescer, mas eu acho que são coisas que a gente deve focar. E assim, isso se evidenciou mais ainda durante as apresentações, gente, sério. Fiquei muito feliz em ver elas e ver como a galera tá todo mundo engajado, no final das contas, nos mesmos objetivos em relação à empresa. E, cara, basicamente isso. Em relação aos desafios que eu estabeleci, são muito ligados a essa questão da gente estar trabalhando essa integração na empresa de maneira geral, da gente estar trabalhando a cultura organizacional engajada dentro da empresa, ou seja, a gente está superando nossos problemas com engajamento, que eu acho que, assim, a gente está caminhando em direção a isso, sendo que a gente está cada vez com uma galera mais focada em querer ajudar e participar, mas eu acho que é uma coisa que a gente pode continuar trabalhando. E eu vejo que, para desenvolver isso, a gente precisa desses dois tópicos aqui, que é trabalhar o alinhamento entre os núcleos, e eu vejo que VP, na minha opinião, tem um papel muito importante nisso, porque VP eu acho que é quem pode fazer essa coordenação de tudo que está acontecendo dentro dos núcleos, a partir de um acompanhamento, que eu vou explicar mais. E tendo esse alinhamento entre os núcleos, ele tem um propósito, no final, de também tocar nessa parte da cultura organizacional engajada, gente. Porque, assim, é um problema que eu entendo que GP encabece ele, botando as medidas e políticas, mas que eu acredito que seja uma coisa de toda a empresa e que todo mundo deve estar sempre trabalhando em prol de combater essa questão. E, bem, eu vou estar tentando contribuir com isso a partir do cargo de vice-presidência. Para isso, após elencar essas duas questões, eu vou passar para o próximo slide. Em relação às minhas propostas, gente, em primeiro lugar, essas três propostas, elas estão meio que interligadas, assim, de maneira a tudo combinar no mesmo caminho, entende? Como eu falei, a questão do alinhamento entre os núcleos e o engajamento geral da empresa, eu entendo que a EVP tem um papel nisso. Eu acredito que o primeiro passo a se fazer vem do mais básico, que é, claro, dar continuidade que o VP vem fazendo como cargo desde sempre, e aprofundar até o que a gente já faz, que é principalmente a relação de VP com a diretoria. Eu acredito que é onde o cargo mais tem ação e mais tem possibilidade de fazer coisas pela empresa. E eu acredito que aprofundar esse acompanhamento da diretoria é algo fundamental, porque, como eu posso dizer, VP, em certo sentido, é meio parecido com o GP nesse sentido, porque você tem demandas ali, mas só elas não definem o cargo. Você tem que encontrar os problemas, você tem que buscar por eles, entender eles a partir das perspectivas que existem. E, bem, para a VP ter isso, ele precisa estar do lado do diretor, ele precisa estar conversando com o diretor, estando a par do que está acontecendo no núcleo, do que está acontecendo com o diretor, ver os problemas daquele núcleo e alinhar com os problemas de outro núcleo, ver se é possível fazer uma integração da resolução dessas questões. Isso tudo precisa desse acompanhamento, da busca por desenvolver esse papel de VP dentro da diretoria. E esse vai ser um foco meu, mais básico. E, em segundo lugar, aí junto bastante da área, acredito que ela encabeçando, que é promover a aproximação com o MEG. Gente, o MEG, ele, em relação aos dois desafios que a gente estabeleceu, ele impacta diretamente os dois, porque tanto a gente fazendo um alinhamento de questões ali dos núcleos, a gente consegue encontrar respostas para esses problemas dentro do MEG, e em relação ao engajamento geral, o MEG é um lugar onde a gente pode arranjar metas, onde a gente pode arranjar um objetivo em comum para a empresa que norteia nossos objetivos, sabe? Eles também podem ser uma grande porta de entrada para adquirir conhecimento para a empresa. Enfim, o MEG ele é de fato uma cadeia de solidariedade assim, que a gente tem que dar um valor, que a gente tem que trabalhar ele, porque a partir desse valor, desse trabalho, a gente consegue desenvolver a empresa e nós mesmos, entende?
E partindo desses dois, tendo essa questão do aprofundamento das práticas de acompanhamento da diretoria e promover a integração com o MEG, eu acredito que, dessa maneira, a presidência ela vai estar conseguindo trabalhar em direção a um planejamento estratégico. Por quê? O planejamento estratégico ele é fundamental para a empresa e a gente pode ter percebido isso na última gestão, no começo do ano, principalmente, quando a gente estava muito afogado em problemas e ainda tinha esse fato de a gente não saber para onde ir. Eu vou passar para o próximo slide, que eu acredito que é onde eu consigo esquematizar melhor isso. Então, gente, como eu falei, todas essas propostas elas estão interligadas, porque eu acredito que para chegar ao ponto final, que é o planejamento estratégico, a gente precisa ter uma base, um fundamento ali. E eu acho que trabalhar essa questão do acompanhamento individual dos diretores para a VP e a presidência terem um panorama geral do que está acontecendo na empresa, ou seja, conseguir ter uma noção não só dos problemas específicos de cada núcleo, mas de todos, e saber de que maneira, e conseguir tentar, e buscar a partir disso, tentar coordenar resoluções que estejam sempre tentando integrar, ou que estejam, que, por exemplo, assim, conseguir ver questões que o diretor talvez não consiga, porque quando você é o diretor de gestão de pessoas, por exemplo, você pode estar com um problema relacionado a um dos projetos sociais, e aí o VP estando ali, o VP pode encontrar uma solução vinda de outro núcleo, sabe? Então, essa questão que eu falo que o panorama geral ele é tão importante para estar existindo. E em relação à aproximação com o média, como eu falei, ele desenvolve e integra a nossa equipe. Ele é uma ótima maneira da gente trabalhar o que a gente tem mais sofrido, que é em relação à questão de engajamento, questão de comunicação, que já são coisas que a gente costuma, que a gente já está caminhando para frente, mas que a gente precisa ir além. E tendo essas duas frentes de ação, eu acredito que a gente consiga começar a traçar um planejamento estratégico para a empresa. Pois eu acredito que, tendo um panorama geral, a gente consegue estabelecer um objetivo baseado nas nossas condições atuais, tanto nas nossas condições dentro do MEG, como uma empresa júnior, quanto nas nossas condições internas mesmo, do que a gente passa, dos problemas que a gente tem, ou seja, das metas que a gente tem que bater antes de chegar no objetivo final. E eu acredito que o MEG, nessa situação, junto do panorama geral, ele contribui com o quê? Justamente com as metas no meio do caminho, sabe? Então, nós, por exemplo, vamos estabelecer um objetivo, um planejamento estratégico para até o meio do ano que vem nós estarmos nos tornando Cluster 2. Vocês veem como o MEG já participa desse objetivo? Ele já o nome dele de Cluster, a gente vem a partir dessa comunidade. E as metas que a gente vai estabelecer no caminho, a gente vai estabelecer elas baseadas no que o MEG propõe como crescimento caminhar de uma empresa e também como a questão dos nossos problemas internos mesmo. Então, basicamente, essa é a minha proposta, é uma cultura de acompanhamento para integração e planejamento da nossa empresa. É claro, eu vou estar trabalhando outras questões menores relacionadas a alguns processozinhos, mas eu queria, acima de tudo, passar essa coisa geral do que eu vou fazer na gestão, sabe? Porque o cargo de VP, na minha opinião, é um cargo que ele ainda tem muito a se desenvolver, ele tem muito a especificar e estabelecer como práticas. Então, eu acredito que não dá para eu ficar falando aqui que a gente vai aplicar tal nova medida ou outra tal nova medida, porque, sinceramente, eu acho que é uma coisa que a gente tem que descobrir ainda dentro do cargo, quais são os papéis de VP, sabe? Porque o que se tem atualmente é uma coisa muito generalizada, cuidar da diretoria. Eu entendo, eu acho que a partir disso a gente pode descobrir o resto, entende? Por isso que eu resolvi deixar de uma maneira mais geral a minha proposta. Vou passar agora para a parte final, o estudo de caso. E o estudo de caso, eu vou dar uma lida aqui, gente, porque eu não vou saber falar completo, peraí. A Argos está passando por um momento de dificuldade na captação de leads, e com isso apresenta um deficitário andamento no fechamento de contratos. Este cenário ocasionou uma certa desmotivação do corpo executivo da empresa, de modo que diretores e coordenadores não sabem qual direcionamento dar ao núcleo e aos consultores. Bem, então, eu acho que minha proposta inteira ela trabalha em função desse estudo de caso também. O problema que surge nele é proveniente dessas questões que eu quero tocar. O acompanhamento e a integração da DE, eles já contribuem com isso no sentido de que a gente tendo o acompanhamento da galera, a gente consegue entender qual é o espírito que se tem ali, qual é o ânimo, e a partir disso a gente pode, como presidência, trabalhar aquela coisa mais básica, que é o espírito de equipe.
E, para além, a integração na DE, ela ajuda a resolver os problemas. Ela ajuda a ter um norte, a abrir uma discussão para um caminho, entende? Então, é uma atitude que se deve ter, que deve ser promovida da presidência com a diretoria. Já em relação à elaboração do planejamento estratégico, bem, gente, o que eu falei aqui no estudo de caso, ele norteia o nosso desenvolvimento. A elaboração de planejamento estratégico é fundamental para a gente, como empresa, principalmente para a gente evitar ficar na mesma situação que a gente passou boa parte do ano, sabe? Mesmo que voltemos a ter problemas com falta de leads ou em relação à vacância, nós tendo um planejamento estratégico, nós temos um norte, nós temos um caminho a seguir e a gente nunca vai estar perdido por completo, entende? Isso parece, dentro da crise, um planejamento, ele é reconfortante e ele ajuda a gente a se desenvolver superar a crise. E a inserção na comunidade do MEG. Bem, eu acredito que inserir na comunidade do MEG é a mesma lógica do planejamento estratégico, ele norteia, ele acima disso, tem uma comunidade que, seja por interesses dentro do sistema do MEG ou não, ele é solidário. Você chega com uma empresa que está com problemas, você pode chegar no MEG e falar da sua situação de maneira aberta e esperar que eles vão ajudar, porque é como a gente já frisou algumas vezes, é para além de pura solidariedade, é uma parte da meta de todas as empresas. Mas não é uma coisa ruim e nem que a gente também deva, se subestimar, é uma coisa que a gente tem que aproveitar e até se desenvolver dentro disso, sabe? Estabelecer parcerias, como muitos candidatos aqui falaram, entender quais são as metas do MEG. Isso tudo vai impactando o nosso ambiente interno da empresa, sabe? A empresa sabendo dos objetivos do MEG, a empresa entendendo qual pode ir, isso para além da diretoria. A galera ali, os consultores, a gente vai criar uma comunidade mais forte e vai evitar que ocorra isso que ocorreu nesse caso, no estudo de caso, que é um desânimo, uma falta de sentido para seguir, entende? Então, eu acho que toda essa proposta ela está muito nesse caminho de ser um bolsão assim para crises, um bolsão para segurar a empresa no momento de crise, sabe? A gente tem que saber lidar com crises, porque crises acontecem, sabe? Então a gente tem que saber lidar com elas. E é basicamente isso em relação ao estudo de caso e a proposta, gente. Finalizo aqui a minha apresentação. Exatamente. Não, amigo, eu só ia concordar com você, exatamente isso. E, gente, é isso, sabe? Próxima gestão aí, quem vier como diretor, vamos estar junto. Eu e Dário estamos aqui para vocês, galera. Então, eu queria voltar a fazer aquelas pesquisas que, como você falou, a gente começou, né, no início do ano, ligado a OKRs, ligado à sistematização a partir de planilhas, e aí, glória a Deus, a Dara é profissional nisso. Então, a gente vai estar, claro, né, a partir de discussões com a DE, porque esse planejamento estratégico ele tem que ocorrer de uma maneira muito coordenada. Então, antes da gente, propriamente, só como presidência, começar a executar ele, a gente tem que conversar com os diretores e com as diretorias para ver como é que cada núcleo também tem que guiar o seu caminho, entende? E pegar o caminho de todos os núcleos e centralizar. A forma como a gente vai organizar, aí eu admito que a gente tem que continuar desenvolvendo. O meu plano atualmente é muito criar essa base para esse planejamento e a gente conseguir estabelecer ele até o final da gestão, mas assim, estando
com uma ideia mais ligada, interligada ali, para a gente conseguir focalizar nossos objetivos como empresa, eu já estou satisfeito. Mas é basicamente isso. Conto muito com a tua ajuda, amigo.